Olá pessoal, há cerca de 7 anos o mundo perdia um dos seus estadistas mais carismáticos, um homem que praticamente mudou a face do século XX no que diz respeito às lutas civis dos negros, em especial na África do Sul. Estou me referindo ao Sr. Nelson Mandela, que empreendeu uma luta árdua contra um sistema racista que existiu em seu país, a África do Sul, durante praticamente 3 décadas. E é sobre o apartheid que nós iremos falar. Em 1948, quando o mundo ainda estava esfriando, daquela guerra sangrenta que foi a Segunda Guerra Mundial, assumiu a presidência da África do Sul Daniel Mann, que começou a implementar uma série de ideias preconceituosas e discriminatórias no seu governo. Ideias, notadamente de inspiração nazista. Quais eram essas ideias? O fundamento delas era determinar um desenvolvimento separado, quando na verdade o que a gente sabia que era uma discriminação, uma segregação total da população negra do restante da população branca. Ou seja, criar uma série de leis que tiravam os direitos civis dos sul-africanos negros, que eram os donos desse país efetivamente, e possibilitar aos brancos o acesso a tudo que fosse bom, na verdade, e do melhor nessa sociedade. As melhores escolas, os melhores empregos, as melhores condições de infraestrutura. De 1948 até 1964, o apartheid foi se estruturando como uma legislação racista, com leis que proibiam o casamento interracial, com leis que proibiam os negros de circular no seu próprio país após as 18 horas. O que era praticamente impensável, dentro de uma sociedade é que os negros eram obrigados a portar um passe, que era uma carteirinha que servia como um documento, um passaporte que permitia o direito de ir e vir no seu próprio país. Se ele fosse pego sem esse passe, era levado para delegacias, sofria interrogatório, muitas vezes tortura e todo tipo de violência policial. Então era como se você vivesse dentro do seu país, mas não pudesse circular dentro dele, se não tivesse uma autorização de membros do governo, no caso do governo sul-africano branco. E também, logicamente, leis que reprimiam qualquer tipo de resistência a esse sistema. Como, por exemplo, a lei do confinamento. Qualquer negro, qualquer grupo de ativistas negros que fosse pego discutindo, debatendo, falando contra o apartheid, poderia ser condenado ao confinamento, ou seja, uma prisão domiciliar, na qual a pessoa só poderia ter acesso a, no máximo, 2 pessoas da sua família. A situação da sociedade negra ela piora a partir, principalmente, do massacre de Soweto, onde estudantes que queriam o direito de saber, de aprender a sua cultura e também de usar a sua própria língua nas escolas, eles saíram com cartazes numa manifestação pacífica e foram reprimidos pela polícia sul-africana branca, que disparou na ocasião, matando mais de 400 jovens negros, e que aquilo provocou uma revolta muito grande dentro do país. Uma revolta que já existia, mas que de certa forma era controlada dentro dos bantustões, que eram favelas onde os negros eram obrigados a viver. E aí outras organizações de resistência começaram a surgir. Entre essas organizações se destacou o CNA, o Congresso Nacional Africano, que tinha uma influência muito grande, sofreu uma influência muito grande do Nelson Mandela. É muito importante a gente entender que o apartheid existiu num contexto de Guerra Fria. Em outros vídeos nós já comentamos aqui como essa disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, entre o bloco capitalista e o bloco socialista, ela influenciava outros países. E no caso dos sul-africanos, os Estados Unidos queriam de todas as formas desarticular grupos comunistas, partidos comunistas negros que existiam no país. E como a polícia sul-africana branca
agia, né, prendendo todos os negros, fossem eles comunistas ou não, né, isso ajudou os Estados Unidos a financiar o apartheid também, a inclusive, né, apoiar esse regime durante um bom tempo. Por outro lado, a União Soviética tentava dar um apoio estratégico também aos grupos, né, de negros, né, que levantavam a bandeira do comunismo, principalmente no que diz respeito à liberdade e à igualdade de direitos. E esse embate, né, ele chegou inclusive a uma guerra civil, porque diante da violência policial, diante da inexistência de alteração nas leis que se tornavam cada vez mais rigorosas, alguns grupos, né, negros começaram a utilizar a tática do terrorismo. E o Nelson Mandela ingressou num desses grupos. Após perceber que legalmente ele não poderia defender os seus irmãos negros, né, pois ele era advogado, ele queima o seu passe juntamente com outros, né, amigos dele, e cai na clandestinidade, né? Diante disso, se torna um fugitivo e ele e seu grupo começam a empreender ataques a delegacias, a explodir pontes, a tentar disseminar um certo caos dentro, né, da sociedade, obrigando, né, essa era a esperança deles, os brancos a negociar. Mas isso não acontece, né? Pelo contrário, não existe um endurecimento do regime, né? E Nelson Mandela acaba sendo preso em 1962, né? Ele e vários companheiros. É importante a gente falar um pouco sobre essa trajetória de Nelson Mandela, até porque sem, né, a presença de Mandela, talvez a gente saberia muito pouco, né, do que aconteceu dentro da África do Sul durante o período do Apartheid. Depois que Mandela foi preso, né, ele ficou um tempo aguardando julgamento e provavelmente, né, a pena dele seria a pena capital. Ele seria condenado à morte. Mas a mobilização em torno do julgamento dele foi tamanha que as autoridades sul-africanas imaginavam que uma guerra civil se espalhasse pelo país caso ele fosse condenado à morte. Então, nos últimos instantes do julgamento, os advogados comutaram essa pena, né, para a prisão perpétua a ser cumprida, né, numa ilha, uma prisão, né, que ficava numa ilha a alguns quilômetros, né, da costa da África do Sul, na ilha Robben. E a situação no país estava caótica, mesmo após a prisão dele. E nos anos 80, né, essa situação ela começou ainda a ficar mais complicada porque muitos países passaram a boicotar a economia sul-africana. E como a Guerra Fria estava num processo, né, de término, né, principalmente ali após o período de desarmamento nuclear, os acordos que os Estados Unidos e a União Soviética estavam fazendo, né, tudo isso acabou mudando a opinião dos americanos, que passaram a ser muito assim, críticos com referência ao apartheid. Até mesmo os Estados Unidos começaram a boicotar também a economia sul-africana. Durante todo esse período que o Mandela esteve preso na Ilha Robben, né, então ele passou por muitas dificuldades, né, teve um apoio decisivo dos colegas que estavam presos lá com ele. Ele era uma figura, né, imponente dentro daquela realidade, apesar das condições que ele vivia lá. E a família dele sofreu muito, né? Sua esposa, suas filhas sofreram muito. Sua esposa, Winnie Mandela, foi presa várias vezes, foi torturada. Ele ficou sem vê-la durante muito tempo, até porque os prisioneiros da Ilha Robben só podiam ter visitas de 6 em 6 meses. Da mesma forma, só recebiam cartas censuradas neste mesmo período, né? E aí os guardas iam cortando assim com estilete trechos da carta que eles consideravam, né, impróprios para o prisioneiro ficar sabendo. Então, o prisioneiro recebia uma carta toda fragmentada, toda furada, né? Mas devido a essas pressões externas que a África do Sul passou, né, a viver, eles acabaram por mudar um pouco a situação no Mandela. Resolveram retirá-lo da ilha e passar para uma outra prisão. Ele passou a ter acesso principalmente a jornais, a livros. Foi permitido a ele o encontro, né, com a sua esposa, com as suas filhas, né? E depois, né, com a pressão internacional, um show que ficou muito conhecido também chamado Libertem Mandela, Free Mandela, né? A luta, né, dos sul-africanos ela se tornava cada vez mais simpática a todo mundo, né?
Até que um presidente sul-africano chamado Frederick de Klerk, ele começou um processo de negociação para a libertação de Mandela. O grande temor das autoridades sul-africanas era o recrudescimento, o retorno de uma guerra sangrenta, né, e até mesmo uma revanche dos negros, né, sobre os brancos, pois o sistema que eles viveram era um sistema de opressão sanguinário mesmo. E Mandela acabou sendo, né, libertado 27 anos depois de ter sido preso. E o mundo esperava, né, uma resposta. O que seria da África do Sul, né, a partir dali? Né, e a trajetória entre a libertação de Mandela e a sua eleição em 94 não foi fácil, né, porque ele pegou um país que realmente estava num barril de pólvora. Né, muitos aguardavam dele uma ordem de ataque, né, de violência, de desforra contra os brancos, né? Sendo que existia uma grande parte da população branca também que já entendia que o apartheid pertencia ao passado, que o apartheid deveria ser desmontado de qualquer forma, né? Como um sistema que transformou pessoas, né? Desrespeitou famílias, matou, né? Torturou. Então, esse processo de eleição ocorre, né? E Mandela é eleito com mais de 80% dos votos em 1994, se tornando o primeiro presidente negro da África do Sul. Antes disso, tanto ele quanto o Frederick de Klerk receberam o Prêmio Nobel da Paz pelos esforços, né, por criar uma sociedade democrática e igualitária dentro da África do Sul. Mandela eleito, logicamente que uma série de mudanças ocorreram. O apartheid já não existia, né, começou todo um processo de reorganização econômica, de infraestrutura da África do Sul, né, apesar de ter governado apenas um mandato, né, mas Mandela continuou mesmo fora, né, dos corredores da política, sendo uma referência muito grande para os sul-africanos, né, e outros líderes que foram assumindo tentaram ali preencher essa lacuna, né, e diminuir o abismo social, o apartheid social, que ainda é muito presente na África do Sul. Um país que tem problemas sérios de infraestrutura, problemas sérios de energia, um déficit habitacional muito grande, uma violência crescente. Em 2010, a África do Sul, né, recebeu inclusive a Copa do Mundo pela primeira vez, um país africano recebeu a Copa do Mundo. Isso foi muito importante para a economia do país também, né? E hoje o país segue, né, nessa guinada de um processo de desenvolvimento, mas que ainda guarda, né, em suas memórias as cicatrizes do pior sistema racista que existiu na história da humanidade, legalizado, né, chamado apartheid.